Agora vamos aos destaques do principal assunto das últimas horas. O Irã afirmou hoje que o ataque aéreo israelense contra as instalações nucleares e militares foi uma declaração de guerra e pediu ao Conselho de Segurança da ONU que tome providências, afirmou a agência de notícias France Press. A informação foi divulgada em uma carta enviada às Nações Unidas. A instalação nuclear iraniana em Natanz foi danificada, mas as investigações não mostraram nenhuma contaminação radioativa ou química fora do local. Natanz é o principal centro que o Irã mantém para o urânio, para a questão do enriquecimento de urânio. E além de Natanz, tem Fordo também, que também foi atingida, mas fica numa área montanhosa, é meio que encravada dentro das montanhas, até para que os inimigos iranianos não percebam essas ações por lá. Mas o fato é que a gente lembra que no final do ano passado houve ataques à estrutura militar iraniana e agora culminando com esse ataque às instalações nucleares do regime de Teherã. Então, para muito analista, para muito especialista, foi uma obra absolutamente pensada pelo governo israelense para fazer essa ação nesse momento, que é um momento de enfraquecimento iraniano, em virtude do Hezbollah ter sido praticamente aniquilado lá no Líbano por Israel. O Hamas, que é outro grupo também atua ali em Israel, também já está numa situação relativamente controlada, já que prossegue aquele cerco à faixa de Gaza, então seria um momento propício para Israel atacar o Irã, como de fato fez. E para fazer uma análise dessas últimas informações do ataque de Israel ao Irã, aqui no Jornal da Manhã a gente conversa agora com Marcos Vinícius de Freitas, especialista em relações internacionais. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. Professor, dá para a gente ir nessa linha de raciocínio, ou seja, de que foi algo absolutamente pensado e calculado a partir daquele primeiro enfrentamento que Israel teve com o Irã, com destruição de algumas bases militares. A gente teve também a morte do Ismail Haniyeh, que era o principal líder do Hamas em solo iraniano, enquanto se desenvolvia aquela caçada a integrantes do Hamas em Gaza, e agora culminando com instalações nucleares. É uma cronologia que faz sentido, professor? Veja, Nonato, essa história já se arrasta há bastante tempo, Se nós pensarmos desde 1999, Netanyahu colocou o Irã como grande inimigo de Israel. E nesse processo todo ele queria, e ele entendia que seriam necessárias algumas guerras para que houvesse um enfraquecimento dos inimigos de Israel. E essas guerras, de fato, foram acontecendo. A gente observou isso na Síria, nós observamos isso no Líbano, nós vimos isso no Iraque, também contra os Houthis no Iêmen, também no Sudão, e um dos últimos elementos, sem dúvida, era o Irã, que é e constitui ali a grande preocupação de Netanyahu na região. E, obviamente, que ele tem tentado, em razão da possibilidade de uma retaliação maior, trazer os Estados Unidos ao longo desse processo. Mas, historicamente, os presidentes norte-americanos não têm querido participar de uma guerra contra o Irã, porque sabe que poderia ter uma situação muito mais prejudicial, inclusive na possibilidade de contar com os aliados locais, que seriam ali contrários a qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, próximo aí à negociação, nós estamos aí, Trump havia falado de 60 dias, ontem e hoje foi o 61º dia, ele disse que iria tomar alguma ação, mas o que nós vemos é que quanto mais o Irã se aproxima, talvez, de uma negociação, automaticamente nós temos observado o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tomando esse tipo de ação. E ele faz isso num momento que é complicado para ele do ponto de vista internacional. Depois daquilo que se observou do genocídio em Gaza, que tem sido aí amplamente discutido pela comunidade internacional, você tem o Reino Unido, França, vários países utilizando a palavra genocídio com relação àquilo que acontece em Gaza, Netanyahu conseguiu reverter aquele aspecto e aquela positividade que existia e aquele apoio internacional que existia em razão do ataque que houve em outubro, e ele conseguiu converter isso numa inimizade contra o Estado de Israel. Então, esta ação dele, mais ou menos, tenta tirar um pouco do foco daquilo que acontecia em Gaza e trazer aí para a questão do Irã, e torna a situação muito mais preocupante, porque, como foi dito na reportagem, como você mencionou, ao atacar instalações nucleares,
ele pode gerar ali um problema muito mais grave para os países da região, porque nós sabemos que a radioatividade é muito grande se houver esse tipo de situação. Então, e com isso ele faz com que, ao matar também vários elementos do governo, dar a ideia de que o Ayatollah Khamenei pode ser, de alguma forma, morto, extinto nesse processo todo, e pregando ali uma mudança de regime. Então, Netanyahu tem muito claro isso, pretende trazer os Estados Unidos. Os americanos e o Trump disseram que não estavam participando, mas está muito clara, porque os americanos anunciaram na semana passada que haviam aí oferecido e dado para Israel toda a possibilidade de proteção do domo, né, aquele domo que existe de proteção, e também o fato de que os Estados Unidos começaram a anunciar já há alguns dias que seus cidadãos deveriam estar ausentes dessa região. Então, foi uma ação bem planejada nesse sentido. Planejada e até complexa para a gente analisar todo esse cenário, né, professor? Bom dia para você também. Bom, quais agora as consequências desse ataque para a região? E, de alguma forma, o senhor vê que Israel tentou aproveitar essa janela de oportunidades para conseguir mostrar sua força, mostrar que está por cima? Você tem aí uma ação do Netanyahu que age porque tem, com certeza, o apoio de Trump. A gente não pode ignorar que ele conta, historicamente, Israel conta com o apoio dos Estados Unidos na sua ação na região, e é por essa razão que consegue fazer aí uma série de coisas. Em outros casos, você teria uma condenação internacional ainda maior nesse processo todo. Agora, ele revela, de fato, uma força quando faz esses ataques, aniquilando indivíduos. Claro que o Irã, ao longo desse processo, já se acostumou também com essa ação de Israel e deve ter ali já listado uma série de substitutos nesse processo. Agora, o fato é de que cada vez que esse tipo de situação acontece, o que nós temos é que o Irã pode ser incentivado a continuar e aprofundar mais as instalações nucleares. O que ele atacou foi a superfície. Nós não sabemos ainda o quão profundos são essas estações nucleares. Agora, uma realidade, e isso é fato, e não sou eu que estou falando, o país que mais supervisão sofreu nas últimas décadas da Agência Internacional de Energia Atômica foi justamente o Irã, em razão desse medo de que houvesse aí a criação de bombas nucleares que pudessem ser utilizadas. Então, há um escrutínio muito grande do Irã nesse processo todo. Agora, o fato é, e aqui é importante enfatizar, é que a ação de Israel não ajuda muito no processo de consolidação da paz regional. Pois é, esse é um ponto extremamente importante que a gente vai ter que observar. Professor, muito obrigado, pela gentileza da entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Até uma próxima oportunidade. Um prazer conversar com vocês sempre. Lembrando que a gente vai voltar nesse assunto ainda nessa edição com outros especialistas, outros analistas. Esse ponto levantado pelo professor é importante. Aniquilou mesmo a construção, a possibilidade do Irã atingir arma nuclear ou só adiou? Porque dependendo do que rolou, se só adiou, certamente a gente vai ter essa ameaça de volta daqui a algum tempo para Israel e para os países ali da região. Então, daqui a pouco a gente vai trazer outras análises, outras observações a respeito do histórico também de relação entre Irã e Israel e que culmina nessa hostilidade que a gente tem observado atualmente.